que nós aqui estamos numa situação difícil, mas é menos pior do que de outras pessoas. A YPS hoje ela está com 4 empreendimentos em andamento. O nosso empreendimento tem a garantia da Caixa Econômica, só tem 15% de obra para ser concluída, e tem empreendimento que não tem a garantia da Caixa Econômica, porque a própria construtora pegou. Quando nós pedimos a falência da YPS, esses outros empreendimentos também automaticamente faliram, porque o CNPJ dela não é mais válido no mercado. Então nós temos ainda a garantia da Caixa, vamos receber. Estamos lutando para que diminua esse prazo. Eu entendi só a sua pergunta. Vamos lá, eu já entendi. Entendi, vamos lá, gente, vamos lá. Quem está fazendo esse empreendimento não é a YPS, a Superstone é a dona de tudo. No contrato, a Superstone tem mais de 99% do contrato, tá? A YPS falindo ou não, para a gente isso não importa, não faz a menor diferença. A YPS foi contratada pela Superstone para fazer a execução da obra. Até aí, tá claro? Vamos lá. Na verdade, nós pagamos para a Superstone. O que você perguntou algumas vezes, qual a garantia que nós temos dessa nova data? Quem faz a avaliação financeira dessa nova proposta de entrega em agosto, para ver se essa empresa tem saúde para entregar a obra, é a própria Caixa Econômica. E é por isso que eu venho falando para vocês que a Ana Lúcia falou que vai chegar uma nova correspondência falando que a novidade de entrega em agosto. Isso é a avaliação da Caixa Econômica. Então, assim, a garantia quem dá é a Caixa Econômica. Aliás, a boa notícia, eu até falei, né? Até uma outra coisa que foi falada na reunião passada, que me tranquilizou bastante, porque a ansiedade que vocês têm é a mesma que eu tenho também, tá, gente? Mas o que me tranquilizou, que a Ana Lúcia falou para a gente, Roberto, o dinheiro, que se eu não me engano é 32 ou 34 milhões de reais o valor total da obra, esse dinheiro já está em caixa. O dinheiro já está disponibilizado pela Caixa Econômica. Não tem o porquê a obra não ser entregue. Então, o que nós estamos passando é um problema jurídico que nós precisamos, nós eu falo o caso, a Superstone está tendo que tirar a YPS desse contrato. Pagar, quitar as dívidas que a YPS fez no mercado e não pagou. A Superstone vai ter que fazer isso, tirar ela desse contrato para dar andamento na obra. Enquanto você não tira ela desse contrato, você corre o risco de aplicar dinheiro na obra e a obra ser embargada judicialmente. Então, isso fica na mão da Caixa Econômica. Então, cada um já tem um contrato assinado com a Caixa. Nós já temos um pré-financiamento com a Caixa, que é aprovado, todos nós, tá? Então, esse montante, o meu montante, eu, se eu não me engano, eu financei com a Caixa 120 mil reais, se eu não me engano, meu contrato de financiamento com a Caixa. Eu já quitei meus débitos com a Superstone, eu tenho um contrato de financiamento com a Caixa. E cada um aqui tem um. Então, esse montante já está aprovado pela Caixa, já deu um montante do valor total de 32 a 34 milhões. Como que é repassado esse dinheiro para quem está executando a obra? Pelas medições. Então, são etapas da obra que são feitas, alguma exposição. Vai instalar os elevadores. Depois que são instalados os elevadores, vai um engenheiro da Caixa Econômica e verifica se está de acordo com o projeto da obra, com o processo descritivo. E, estando de acordo, qual foi o custo disso? O custo foi 1,5 milhão. Geralmente, o andamento saudável da obra, o custo das medições é de 1 milhão, 1,5 milhão ao mês. Então, se a obra estiver andando bem, de 1 milhão, 1,5 milhão por mês, a Caixa vai repassando esse valor para a consultora até quitar os 32 ou 34 milhões. Marcos. Sempre falou que é positivo. Isso eles nunca mentiram para a gente, é verdade. Nós temos um caixa positivo. Só que houve também mandaram para essa agora uma porteira. Tinha um porteiro que passava todas as informações. Eu sinceramente, vou abrir aqui o jogo para vocês. Está sendo gravado, mas tudo bem. O porteiro foi mandado embora. Eu passava lá uma vez por mês e dava a caixinha. E todo morador que, pelo amor de Deus, pega nota, marca-vida, telefone e passa para a gente, é para a maioria ter contato e saber que está tendo esse grupo. É para a gente tentar englobar todo mundo. Aí ele estava fazendo aquilo. Outra questão que a gente falou, que tinha passado para a Caixa, passou e foi instalado os interfones. Ele falou, os interfones não foram instalados.
Como a YPS ela está farinha, ela não tem mais caixa solvente no mercado para poder trabalhar, ela veio aqui, colocou um monte de interfone. Quando a engenheira da caixa chegou, ela viu os interfones, ela foi, aprovou e liberou o projeto. Aí, quando a engenheira saiu fora, eles recolheram tudo aqui e levou para outro empreendimento. Eles receberam do que não foi colocado. Só que aí nós já fizemos denúncia, ligou no Ministério, o esquema dele entregou aqui. Por isso que eles faliram, porque nós quebramos o esquema deles. Quem quebrou o esquema deles? Foi ele, você, ligando na ouvidoria e começando a encher o saco. Aí foi onde a coisa ficou séria e a Caixa tomou. A Caixa Econômica agradeceu a gente várias vezes porque eles não sabiam a real situação da obra. Não, então, como que funciona? Não. Mas aí é que tá. Nos últimos. Mas é o que eu te falei, deixa eu só responder ele rapidinho. O que eu te falei antes uma obra saudável, a Caixa paga medições de 1 milhão, 1 milhão e meio. Geralmente era isso que estava funcionando a sua obra até o meio de 2014, até julho. De julho até agosto, setembro, até outubro, as medições começaram a cair, começou a entrar 120 mil, 180 mil. A Caixa não paga dinheiro se ela não for lá e olhar que o serviço está executado. O serviço executado a gente paga, se não está executado a gente não paga. E aí começou a arrochar o valor que a YPS. Agora, qual que é esse problema? Por que isso aconteceu? Cara? É só um problema interno da YPS que a gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber o que aconteceu, mas eles quebraram. Eles quebraram no meio do nosso empreendimento, eles quebraram financeiramente. Não, é um cara americano, ele é casado com uma brasileira. É o que eles estão fazendo. Exatamente. É exatamente o que eles estão fazendo. Então, o Bruce é o dono dessa consultora. Ele é corintiano, né? Ele é um cara, o dia que vocês viram, ele é um cara de boa fé, boa intenção. E ele falou pra gente que assim, ele investiu aqui no Brasil em 2010, onde o mercado imobiliário estava super aquecido. Ele é um cara de grana, casado com uma brasileira, se eu não me engano, morou 8 anos aqui no Brasil, hoje mora em Dubai, enfim, ele está na casa dos Estados Unidos. E ele, junto com esse rapaz dono da W4, são pessoas que têm um capital na mão, falou, vamos investir no Brasil na construção civil que está dando muito dinheiro. O mercado está aquecido. Compraram um terreno, onde está sendo empreendimento, só que eles não são consultores, o Bruce não é engenheiro, o dono da W4 não é engenheiro, então para você fazer isso, você tem que fazer. Você contrata a consultora, foram no mercado. A YPS em 2010 estava muito saudável no mercado, já tinha entregue alguns empreendimentos. Ganhou a obra. Assim funciona. Infelizmente aconteceu isso. É o que eu sempre falo, não acho que seja azar, acho que foi incompetência de quem administra a obra, incompetência da YPS, incompetência eu acho que foi até má fé de pessoas que viviram enganando a gente. Aquele Celso nunca foi funcionário da Caixa, falava para todo mundo que ele era funcionário da Caixa, enfim. E assim vai, gente. E aí você já conhece muito bem a história. O que nós temos que fazer, a minha opinião, eu acho que isso vai ser replicado para a maioria dos mutuários, sabe o que a gente está fazendo aqui de novo. Caso a maioria queira, caso a maioria chegue no consenso, Roberto, não vou mais acreditar na Superstone, eu não acredito que vai sair em agosto, não adianta, vamos trocar a consultora? Eu apoio a maioria, mas se vocês acharem que for isso, eu apoio. Lembre-se, a troca da consultora vai para mais de um ano, certeza absoluta. Eles estão prometendo que vão entregar agora em agosto. A Caixa está avaliando. Você fala, Roberto, você garante? Eu não garanto nada. Quantas vezes eu também fui enganado igual vocês? Eles não estão colocando mais construtor. O Ricardo, que veio aqui na reunião passada, ele vai tomar o papel de negociador e comprador do que falta para a obra, tá? Inclusive, até isso. Então, vamos supor, está faltando lá, dá um exemplo, tá, gente? Está faltando 1000 sacos de cimento que vai comprar. É o Ricardo, ele já tem o aval do Bruce e verba para fazer isso. O Bruce contratou um outro engenheiro consultor que chama Luciano e manteve os engenheiros Michael e o outro engenheiro que eu não me lembro o nome, que já era da YPS, tá? Que é muito mais fácil você manter o engenheiro que começou a construir do que você colocar um outro engenheiro que não sabe como está sendo executado o projeto. Entendeu? Exatamente, olha só o que aconteceu. Isso aí é uma outra questão que ficou chata. O Ricardo, ele já estava no processo de desligamento da Superstone quando nós chamamos ele para nessa reunião aqui. Por conta do nosso empreendimento estar nessa situação, o Bruce recolocou ele para... A gente só sai da empresa assim que terminar a nossa situação para ele fazer esse intermédio mutuário e Superstone.
interesse é todo nosso. Tem uma questão que eu um pouquinho antes sobre o lance da evolução do alto da custodia da Caixa. A Caixa já identifica nesse tipo de questão. Pô, a petição deu lá, voltou, enganado. Já vem de não passou aqui 20 meses. A Caixa não tem uma coisa e abater, ou pelo menos parar. Então, eu acredito, sinceramente, juridicamente, é causa dela. Mas assim, frutificar, ou as coisas O que eles falam que podem fazer assim é parar a cobrança em casos, caso a caso, tá? Se você, por exemplo, Marcelo, ligar na Caixa Econômica e falar assim, olha, enquanto não voltar as obras ou terminar a obra, não paga mais a evolução da obra, e eles vão suspender esse pagamento, então, e depois vão voltar a cobrança assim que for entregue o imóvel. Porém, eu sempre estou falando de mim, tá, gente? Me colocando o exemplo. Eu não vou deixar acumular mais uma dívida, cara. Eu prefiro. E é aquilo que eu falei, não sou contra, depois eu vou rever meus direitos, igual ela está fazendo. Estou torcendo para você tomar que eu acho que se a gente tiver um precedente, né, se a gente tiver uma pessoa que entrou e ganhou, aí eu acho que ninguém vai dar a causa perdida, porque já teve um processo que é igual de todo mundo que passou e ganhou. Ela como precursora desse processo, se der tudo certo, para a gente vai ser, mantenha contato com a gente, para a gente vai ser muito bom mesmo. Tirando em questão que aconteceu lá em Jundiaí, não estava conclusa a obra, então quer dizer, alguns moradores optaram para entrar para dentro do apartamento, outros esperaram. Quem recebeu do mesmo jeito, quem esperou também recebeu o apartamento por ponto e recebeu, se não me engano, cada um parece que tem um valor de 100, não, 60, 70 mil. Então, o Eduardo Nóbrega, que é o antigo presidente aqui da casa, e ele está nos ajudando na casa, ele falou que teve um processo muito semelhante aqui no condomínio Atua. Não sei se vocês conhecem o Atua, que fica aqui. E teve um atraso, acho que também de 6 meses. E eles entraram com um acordo, ele me falou que o Atua disponibilizou acho que R$400 mil na conta para os moradores executarem o que quiserem dentro do condomínio. Por exemplo, vamos mobiliar a academia, vamos... Então, assim, acabou sendo, não sendo ideal, mas foi proveitoso. Beneficiou todo mundo. No caso, se já acontecesse isso, ia abrir o resto da casa. Era melhor, né? Sei lá, fazer uma vaga para cada um que não tem. Eu tenho vaga, mas acredito que esse negócio de não ter vaga para todo mundo vai ser um problema. Tem. Gente, a gente, assim, quando acontece com a gente fica muito mais chateado, mas a grande realidade, eu trabalho na área, 70% dos empreendimentos do nosso país não são entregues na data. Então, assim, nós não somos os felizados ou azarados, tá, gente? 70% do que é construído no Brasil não são entregues na data. Infelizmente, a gente tem esse problema da justiça ser muito morosa. Assim, eu não tenho. Posso fazer uma pergunta? Ela tem uma colocação. Não é Rodrigo, a primeira reunião corporativa que era de eu pensei na sua fala, uma certa simpatia pela figura do Lúcio, né? É verdade. De verdade, você está dizendo muito bem. Mas assim, eu queria provar o argumento no sentido de tentar desconfiar se há alguma possibilidade de ter uma espécie de conchavo que ele se empresa. E aí isso obedece pela seguinte razão. Eu sou estudante de Direito. Ah, que bom. Não sou advogado, não, mas já ajuda, eu não entendo nada, já vem caminhando. A confirmação através do cheque da cobrança dos. Corretagem? A corretagem, exato. Eu até perdi porque não era a competência do cheque. Isso depois, eu deveria entrar com essa segunda vez não está bom. Aí, R$10 ela foi em cima do contrato, do valor do contrato. Então, de toda forma, só reclamando, existe um instituto no Código Civil que é a desconsideração da personalidade jurídica.
que é você atacar os bens pessoais do indivíduo se ele tem um problema com a sua empresa. Pois bem, o capital social da IFOBS, antes da falência, era até considerável. O da Superstone não, o capital social da Superstone é super baixinho, ele gira entre 10 e 15 mil reais. É por conta desse CNPJ da SPE que eu te falei. E o grande problema, o Superstone tem 99%, mais de 99% do contrato. Então, como esse investidor não é brasileiro, isso impediria muito essa desconsideração da personalidade jurídica, porque provavelmente não vai ter bem no Brasil. Não é? Então, significa dizer, será que não haveria, não sei, não quero contar com isso, espécie de má fé, uma espécie de parceria entre eles para a responsabilidade de casa de fábrica na empresa falida, enquanto que a outra sai. Entendi o que você está falando. Assim como também, Rodrigo, a gente não tem muita escolha a não se acreditar. Quem tem que avaliar isso ou não, acho que é a Caixa. Eu não tenho condição de avaliar. A única coisa que eu te falei, eu fiquei contente de ver o dono do empreendimento disposto a aparecer. Porque eu acho que hoje em dia é tão difícil você fazer isso, cara, e ele poderia simplesmente mandar um representante. Ele estava na reunião presente e ele falou que faz questão de, em fevereiro, estar aqui para explicar tudo o que aconteceu para todos os moradores. Pelo menos isso, eu acho que depois de tanta... Porque de verdade, cara, eu fiquei um ano correndo atrás de Fernando, de Celso, e ninguém nunca me atendeu. E quando chegamos nessa situação, o dono do empreendimento aparecer, para mim já foi de grande importância, porque a gente, acho que durante mais de um ano aí nós ficamos sem ninguém para poder tirar a dúvida, falar, campeão, é você que faz, é você que deixa de fazer, entendeu? Eu fiquei feliz de ter isso. A sua pergunta me gerou aqui uma, sabe, funciona assim. No começo quando eu comprei o empreendimento, eu entrei com um processo, porque 8 meses depois, no caso seria a Superstone. Ela passou todos os meus dados para imobiliárias. Eu estava trabalhando, o celular tocava, era da imobiliária tal. Você tem interesse em vender seu apartamento? Eu falei, não, comprei para morar, comprei no plano Minha Casa Minha Vida, e nem se eu quisesse eu não podia, porque no contrato reza isso. Aí ficou me enchendo o saco. Chegou um dia, eu me injuriei, eu falei, eu vou entrar com um processo contra danos morais. Porque eu, em momento algum, eu autorizei passar os meus dados, valores do meu contrato, para imobiliária nenhuma. Aí eu entrei com um processo contra a Superstone, que era a incorporadora. Só que no dia da minha audiência, quem foi o Fernando da YPS e o advogado da YPS. Então eu acredito que tem sim, tem alguma coisa a ver sim. Superstone, YPS e W4, para mim é tudo a mesma. Eles só querem tirar a Superstone de fora porque faliu. Eu estou falando isso aqui, Rogério, da YPS. Eles só querem tirar ela de fora porque ela faliu. Quem está falando isso aqui sou eu, Rogério, não ouvi isso de ninguém e não sei se é verdade. Isso é uma conclusão que eu estou tirando. Porque tudo que eu ia resolver referente à Superstone, quem me atendia era o Fernando. Tudo que eu ia entrar na justiça, quem ia era o Fernando. Eu encontrei com o Fernando 3 vezes no fórum aqui de Taboão da Serra. Porque na primeira não teve conciliação, na segunda eu perdi esse processo. Esse processo eu perdi. Então eu encontrei com ele 3 vezes. E no dia da briga também que teve lá na Pedralva lá, o mesmo advogado que foi com o Fernando era o mesmo que estava dentro da Y. E eu acredito que os meus processos que eu tenho com a Superstone, o Fernando não vai mais mostrar a cara, mas o advogado vai ser o mesmo. Então, quer dizer, trabalha com a mesma empresa. Só vai resolver nosso problema, mas é a mesma coisa. Eu não acredito muito que a Y faliu e ela não tem nada a ver com a Superstone, não. Concordo. A única coisa, sim, gente, que eu acho que é de importância é aquilo que eu falei. Foi muito descaso da YPS o atendimento com todos os moradores. Eu cheguei numa reunião com o Fernando da YPS e ele falava para mim que a Caixa Econômica estava quebrada por eles precisam de dinheiro. Não é brincadeira, não. Pode gravar isso aí, que é verdade. Eu tinha gravado. Ele falou assim, a gente não continuou o empreendimento, ela parou porque a Caixa Econômica não tem dinheiro. Eu falei, se a Caixa Econômica não tem dinheiro, quem é que tem dinheiro? Cara? O Lula tem dinheiro. Se eu não me engano é pai, não é? Mas aí a gente não pode afirmar nada. Então, mas só nesse CNPJ SPE, tá, olha? Só nesse CNPJ. Então, assim, é o que eu estou te falando. Então, eu ouvi tanta ladainha durante um ano buscando informação, que quando a gente conseguir, para mim foi uma vitória, a gente conseguir marcar uma reunião com o dono do negócio, cara, porque
Foi complicado, mas nós conseguimos chegar lá. Nós, que eu falo, todos mesmo, todos que reclamaram, todos que foram na ouvidoria, todos que foram na agência de marketing. E eu acho que daí tem a boa vontade também do outro lado de receber, de falar, não, vamos sentar junto, a minha intenção é terminar a obra, enfim. Mas é aquilo que eu estou falando desde o começo da reunião, eu não quero interferir em nada, eu sou sua opinião, eu estou aqui para ser só a ponte entre informações da Caixa Econômica e consultora e vocês, e aquilo que for decidido entre a maioria dos mutuários eu vou estar junto, se vocês quiserem. E aí eu acho que não cabe só a nós. Eu fiz questão de passar essa informação o mais rápido possível, que é hoje, e que isso seja repassado para todos. Vou marcar uma nova data, vou tentar marcar uma nova data aqui no sábado, para não ter essa desculpa de trabalho, e aí a gente reunir o maior número de mutuários e tomar essa decisão de uma vez por todas, se a gente vai ficar esperando até agosto para a supervisão de nesse empreendimento, ou se a gente vai tomar a atitude de fazer um abaixo-assinado e trocar a consultora. Nesse caso, eles não estão esperando esse aval seu nosso para que não, isso em qualquer momento, segundo o nosso contrato, em qualquer momento da obra, se falta 1% da obra para ser concluído, e nós entrarmos com o maior número de mutuários, mais a metade, que seria 200 mais 1, assinando, querendo a troca da consultora, a Caixa não está obrigada a trocar. O que me dá medo, cara, é aquilo que a gente está discutindo. Tudo no nosso país, em processo, bicho, Melhor ficar nessa mesmo e não tem, infelizmente. Não, a Caixa Econômica já avaliou eles. Pela Caixa Econômica, as prestações continuam. Tá? Exatamente. Então eles a 4 mãos. Isso. Exatamente. E a 4 mãos, a Ana Lúcia está ajudando eles da seguinte forma: vamos tirar primeiro a YPS do contrato, para a gente não ter nenhum entrave jurídico no andamento da obra, vamos fazer tudo direitinho. Ele vai desembolsar uma grana para quitar os débitos dele com o preço do mercado e fazer o término da obra. É isso. Não precisa, porque 99% é da Superstone, isso também está no nosso contrato. Exatamente. Quando você disse que nem relacionamento mais aquelas proporções que você passaram, tem muito Eu ia chegar nisso aí também, eu não sei te responder,